Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vou estar lendo a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Mesmo assentados como os irmãos estão, com bastante reverência, nós vamos ouvir o que diz a Santa e Bendita Palavra de Deus. João, capítulo 1, versículos, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler uma outra tradução, na tradução NVI, que os irmãos estavam acompanhando. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus os abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. O Verbo de Deus, tema desta reflexão nesta noite. Queridos irmãos, amados amigos, celebramos neste culto cantado o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Proclamamos através das músicas entoadas neste culto a salvação que nos é dada exclusivamente pelo Filho de Deus. Nós damos glórias ao Senhor por enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para vir a este mundo, perdoar os nossos pecados e nos salvar de Satanás. Exatamente hoje, no dia 25 de dezembro de 2022, os cristãos em todo o mundo comemoram o Natal, celebram o nascimento de Jesus. Embora não se saiba ao certo quando Jesus nasceu, a data se reveste de especial significado para todos nós. Jesus é o divisor da história, meus irmãos. Ele marcou a história da humanidade em antes e depois. AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Mas também Jesus é o divisor de histórias de vida, no sentido de que através da salvação em Cristo Jesus, nos tornamos outros. Antes de Jesus éramos uns, mas depois de Jesus nos tornamos outros. Ou seja, com Jesus, queridos irmãos, nos tornamos filhos de Deus. Fomos libertos do inferno, das garras de Satanás, para uma nova vida, para uma nova história, onde aqueles que creem em Jesus estarão no céu eternamente com o Senhor. Diz o texto sagrado que nós acabamos de ler, de João capítulo 1, o texto sagrado começa dizendo que o Verbo se fez carne e esteve entre nós. A expressão verbo é a tradução da palavra grega logos, que significa palavra,
verbo, razão. Interessante que no pensamento grego, a palavra logos expressava a ideia de uma força criadora, de uma força sustentadora do universo. E João, inspirado pelo Espírito Santo, usou essa ideia conhecida pelos gregos para mostrar que o logos, o verbo, é Jesus. Que coisa maravilhosa! E eu quero destacar nesta noite, brevemente, 3 aspectos importantes acerca de Jesus, o verbo de Deus. Em primeiro lugar, quero destacar a existência eterna e a divindade de Jesus. Ele já existia no início da criação. O verbo não foi criado pelos homens. Ele já estava presente com Deus antes da criação. Note, querido amigo, o versículo de número 1 que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. João está afirmando a pré-existência de Jesus. Aliás, o próprio Senhor Jesus ensinou sobre a sua pré-existência. Em João capítulo 8, versículo 58, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em João capítulo 17, versículo 5, diz Jesus: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Meus irmãos, sobre a existência eterna e a divindade de Jesus, o texto sagrado diz que no princípio era o verbo. Antes do verbo se fazer homem, Jesus sempre existiu. O verbo estava com Deus. O verbo é uma pessoa eterna que estava em comunhão plena com Deus. O verbo era Deus. Jesus, o verbo, é perfeitamente Deus em caráter, em perfeição e qualidades. Por isso, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Louvado seja o Senhor pela ação criadora e reveladora do verbo. Em segundo lugar, eu destaco, à luz do texto sagrado, o significado da expressão verbo encarnado. O texto sagrado diz que o verbo se fez carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus se tornou homem como nós. Jesus adquiriu a natureza humana, mas notem, prestem bem atenção, ele adquiriu a natureza humana, mas sem pecado. Como dizia meu saudoso professor de teologia, pastor Daniel Machado, ele dizia que Jesus era 100% homem e 100% Deus, 100% humano e 100% divino. Jesus encarnado não deixou a sua natureza divina. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O verbo se fez carne. Jesus veio a este mundo. Jesus nasceu. E há um propósito no nascimento de Jesus, meus irmãos. Há uma razão para o verbo se fazer homem. E eu quero falar acerca dessa razão, em terceiro lugar, concluindo a reflexão desta noite. Grave no seu precioso coração: o verbo veio ao mundo para nos dar vida, para nos salvar. O texto sagrado, a partir do versículo de número 12 ao versículo 14, como pode acompanhar, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados irmãos, a missão do verbo encarnado foi revelar aos homens a vida, a luz, a
graça e a verdade e o próprio Deus. Jesus tornou-se homem, submeteu-se a todos os desígnios de Deus para cumprir o plano de salvação. Jesus é o Redentor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Concluindo, meus amados irmãos, celebramos hoje o nascimento de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. O nascimento daquele que cumpriu a gloriosa missão redentora. O nascimento daquele que, por meio da cruz do Calvário, como Verbo de Deus, nos proporcionou a vida eterna. E a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É Natal, meus irmãos. É tempo de alegria pela esperança do nosso Salvador. É tempo de alegria porque nós temos a certeza de que Jesus nasceu para que nascêssemos de novo. Natal é o nascimento de Cristo. Natal é a alegria pela salvação de Jesus, dos homens através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Cantemos, falemos, vivamos o amor de Cristo Jesus, a fim de que todos possam confessar Jesus Cristo, o Verbo de Deus, como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.